E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre climatologia. Mais especificamente, nós vamos abordar massas de ar que atuam no Brasil. Bom, antes da gente começar a estudar as massas de ar que atuam no nosso país, é importante entender que o clima brasileiro ele é controlado na maior parte do tempo pelas massas tropicais e equatoriais, o que faz com que nós tenhamos como característica do nosso clima a tropicalidade, ou seja, nós vivemos num país que não tem temperaturas muito baixas. Porém, no sul do Trópico de Capricórnio, nós sofremos a influência da massa polar. Então, nós temos uma massa polar mais intensa. Que não é um clima polar, aqui é massa polar. Corrigindo aqui então, aqui é massa polar. Então, por nós termos uma massa polar no sul do Trópico de Capricórnio, nós vamos ter então um clima um pouco mais frio. Enquanto que no resto do país nós temos a tropicalidade. Por quê? Porque vai ser controlado ou por massas de ar tropicais ou por massa de ar equatoriais, que se caracterizam pelas temperaturas mais elevadas, por altos índices térmicos. Vamos ver agora aqui um mapa sobre as massas de ar que atuam no Brasil, já que esse é o nosso assunto. Aqui são as massas de ar que atuam no Brasil no verão e aqui as massas de ar que atuam no Brasil no inverno. Vamos estudar agora essa massa de ar número 1. Se trata da massa equatorial continental. A massa equatorial continental ela é formada sobre as terras baixas da Amazônia. Tá vendo aqui que ela se localiza? Olha, bem aqui na Amazônia. Então, a massa equatorial continental é formada sobre as terras baixas da Amazônia. Nós temos uma massa quente de elevada umidade. Então, como que nós podemos assimilar isso? Pense na Amazônia. Na Amazônia nós temos um clima frio, um clima quente, nós temos alto índice pluviométrico, ou seja, nós temos bastante chuva. Como que é? Bom, na Amazônia nós temos altos índices térmicos, ou seja, nós temos uma temperatura elevada e nós também temos altos índices pluviométricos, ou seja, nós temos muita chuva. Então, aqui, olha, nós temos uma massa quente que vai influenciar nessa temperatura de elevada umidade, ou seja, vai influenciar também na chuva. Assim, é bom para você conseguir assimilar. Só que é bom lembrar mesmo que massa é uma massa quente de elevada umidade. Essa massa aqui, a nossa massa equatorial continental, ela também é originada em uma zona de baixa pressão. Aí você pode me perguntar assim, por que uma zona de baixa pressão? Bom, isso nós já vimos em outro vídeo, mas eu vou explicar para você que já viu outro vídeo, retomar, e para quem ainda não viu o outro vídeo, saber o que é. Olha, o aquecimento do ar próximo à superfície faz com que o ar fique menos denso, ou seja, o ar ele vai ficar menos pesado quando ele está aquecido próximo à superfície. E aí o ar vai subir. Então, nós temos uma zona de baixa pressão. Agora, quando nós temos uma zona de alta pressão, é porque o ar é bem frio e aí ele fica mais pesado. Então, a zona de alta pressão. Então, aqui, olha, se nós temos um clima quente, será aqui na Amazônia, se na Amazônia nós temos um clima quente, nós vamos ter o quê? Uma zona de alta ou uma zona de baixa pressão? Bom, vou fazer uma historinha bem bobinha para você conseguir lembrar. Quando está tudo quente, as pessoas sentem vontade de sair. Quando elas saem, elas começam a dançar. E aí as pessoas vão dançar, elas vão dançar separadas, soltinhas, porque está quente.
E quando elas dançam bem assim, elas tiram aquela pressão da cabeça, elas ficam mais relaxadas. E é isso que acontece com a pressão do ar, com a densidade do ar. Quando tá tudo quente, o ar começa a dançar e aí ele fica mais leve, mais relaxado. Então, em zonas quentes, nós temos uma zona de baixa pressão. Geralmente é isso que acontece. Agora, vamos retomar aqui o nosso mapa. Quando aqui na nossa massa equatorial continental, no inverno, ela vai ficar bem aqui localizada na Amazônia. Agora, no verão, a história já é outra. No verão, essa massa de ar aqui, que era bem curtinha, bem centralizada aqui, ela vai se expandir para o centro-oeste e para o sudeste. Vamos falar agora sobre a massa de ar número 2. Aqui nós vamos falar sobre a massa equatorial atlântica. Aqui, olha. Massa equatorial atlântica, ela é formada ao norte do Equador. Ela vai ser quente, úmida, só que ela vai se limitar ao litoral do norte e ao litoral setentrional do nordeste. Então, ela é uma massa bem localizada aqui, olha, tá vendo? Ela não vai se expandir tanto para o território brasileiro. Ela vai ficar somente no litoral do norte e no litoral setentrional do nordeste. Certo? Esse tema, você tem que fazer uns métodos para assimilar e tal, mas ele é mais decorar mesmo. Volta 1, 2 vezes, conta para você mesmo a sua explicação, veja os resumos. Então aqui vamos retomar ao massa de ar número 3. Aqui no número 3 nós temos a massa tropical continental. Massa tropical continental. Ela é formada nas terras baixas do centro da América do Sul, na depressão do Chaco, não sei como se fala. Eu vou falar depressão do Chaco. E ela vai ser quente e seca. Então aqui, olha, nós temos uma massa de ar quente e seca. Essa massa de ar número 3, ela será quente e seca. Vamos retomar aqui em cima? Vamos repetir para nós exercitarmos a nossa memória. Aqui, nessa massa de ar número 1, nós temos uma massa de ar que ela é como? Ela vai ser, então, quente e com muita umidade. Na massa de ar número 2, nós temos uma massa de ar que será quente e úmida. Na massa de ar número 3, que é a que nós estamos conversando, que é sobre a qual nós estamos conversando agora, nós temos uma massa de ar quente e seca. Quente e úmida, quente e úmida, quente e seca. Agora, na massa de ar número 4, nós temos uma massa de ar quente e úmida, que domina as regiões sul Agora aqui, olha, na massa de ar número 4, nós temos o quê? Eu vou puxar um pouquinho, não vai dar para ver o mapa, mas vai dar para nós vermos o resuminho. Aqui na massa tropical atlântica, que é a nossa massa de ar número 4, nós temos uma massa quente e úmida, que domina as regiões sul, sudeste e centro-oeste. Aqui, olha. A massa tropical atlântica domina as regiões sul, sudeste e centro-oeste. No inverno também, sul, sudeste e centro-oeste. Agora nós temos uma massa de ar aqui solitária, que é a número 5. E
Ela é formada no Atlântico Sul, próximo à região da Patagônia. Ela será uma massa fria e úmida, como dá para nós percebermos pelo nome, massa polar atlântica. E ela influencia muito o clima do sul durante o ano todo. E nas outras regiões, ela vai influenciar somente durante o inverno. Então, aqui, olha, no verão, essa massa número 5, no verão, essa massa número 5, ela vai influenciar aqui na região do sul e também vai influenciar aqui no sul durante o inverno. Então, a massa polar atlântica influencia no sul durante o ano todo. Agora, durante o inverno especificamente, a massa polar atlântica vai se expandir para outras regiões e ela vai influenciar também outras regiões do nosso país. Então, a massa polar atlântica, ela influencia durante todo o ano aqui no sul e durante o inverno ela se expande para as outras áreas do nosso território. Certinho? Então vamos retomar agora aqui. Massa de ar número 1. Nós temos a massa equatorial continental. Massa de ar número 2. Nós temos a massa equatorial atlântica. Massa de ar número 3. Nós temos a massa tropical continental. Massa de ar número 4, nós temos a massa tropical atlântica. Massa de ar número 1, massa equatorial atlântica. Comigo, vai. Massa de ar número 2, massa tropical atlântica. Massa de ar número 1, massa tropical, massa equatorial continental. Vamos comigo agora fazer esse processo da memorização. Massa de ar número 1, massa equatorial atlântica. Massa de ar número 2, massa tropical. Vamos agora fazer o nosso processo de memorização, que é muito importante para você conseguir memorizar isso, porque vai cair assim no vestibular. Eles vão perguntar qual massa de ar a que eles estão se referindo. Então, é muito importante você lembrar. Então, para isso, vamos conversar, vamos tentar lembrar juntos. Você lembra qual que é a massa de ar número 1? Qual que é o nome dela? Então, vamos lá. Essa daqui é a massa equatorial continental. Porque, olha, ela está aqui perto do Equador. Massa equatorial continental. De novo, a 1 é a massa equatorial continental. A 2, ela está próxima ao Atlântico. Então, ela é a massa equatorial, porque ela está próxima ao Equador, atlântica. Massa, ela não está próxima ao Equador? Equatorial. Então, a 1 e a 2 são massas equatoriais. A 1 vai ser a massa equatorial continental, porque ela está aqui dentro do continente. E a 2 vai ser a massa equatorial atlântica, porque está aqui, olha, no Atlântico. Agora, a 3 e a 4 são massas tropicais, porque estão próximas ao Trópico de Capricórnio. A massa tropical 3 é a massa tropical continental, porque ela está aqui dentro do continente. E a massa equatorial, e a massa 4, a massa tropical, ela é uma massa tropical atlântica, porque ela está aqui, olha, do lado do Atlântico. Então vai.
Massa 1 e 2 são massas equatoriais. E a massa 3 e 4 são massas tropicais. A massa equatorial 1 ela está no continente, então massa equatorial continental. A massa equatorial 2 ela está aqui, olha, no Atlântico, então ela é uma massa equatorial atlântica. A massa tropical 3 ela está aqui do lado do continente, então é uma massa tropical continental. E a massa tropical 4 ela está aqui no Atlântico, então ela é uma massa tropical atlântica. E aqui nós temos sozinha a massa polar atlântica, porque ela está aqui, olha, do lado aqui do Atlântico, então massa polar atlântica. Então, galera, nós vamos ficar por aqui. Pega umas questões, procura na internet umas questões sobre massas de ar no Brasil, para vocês exercitarem isso também, mas vocês vão ver que sobre esse tema cai exatamente assim. Eles vão perguntar a massa de ar 1, qual o nome dela, em qual região ela está localizada, quais as características. É muito isso. Se você não conseguiu decorar isso, se você não conseguiu lembrar, na verdade, não é nem decorar, você tem que aprender. Se você vai fazendo relações, você consegue aprender e se lembrar depois. Se você não conseguiu ainda realizar isso, veja o vídeo novamente, pegue alguns livros, procure na internet sobre essas massas de ar que atuam no Brasil. Assim você vai conseguir compreender isso e é da compreensão que surge a memorização. Não existe memorização sem compreensão. Se você não compreende, você está fazendo o mesmo papel de uma máquina. Agora, se você consegue aprender, compreender, aí sim, aquela memorização se torna automática. Tudo certo, então? Então, tchau, tchau. Até o próximo.